A Petrobras anunciou ontem o terceiro maior lucro trimestral da história da companhia, de 44,5 bilhões, alcançado em apenas 3 meses. O resultado foi muito maior do que o obtido no mesmo período de 2021, que tinha sido de 1,2 bilhão. No relatório de resultados apresentado pela empresa, a Petrobras atribuiu o lucro principalmente à alta do petróleo no mundo, a maiores margens de lucro no diesel e a mais exportações, além da queda do dólar entre janeiro e março. Começo com o Eduardo Lanza. Muito se diz em privatização, mas aparentemente é uma empresa rentável para o Estado. Olha, rentável porém é uma empresa que ainda serve muito para cabide de emprego, por isso que eu vejo como necessária a primeira abertura de mercado da Petrobras, para em seguida sim poder falar de privatização. Por quê? Porque hoje a Petrobras ela detém, mesmo tendo a influência do mercado internacional para regulação de preços, ela detém o monopólio na produção de óleo e gás, uma coisa que inclusive já falei muito aqui no programa sobre isso, que a Petrobras ela tem ainda o monopólio no Brasil para a produção de óleo e gás. Esse monopólio precisa ser quebrado urgente antes de se falar em privatização, e privatiza já a Petrobras, Bolsonaro. Ô Rigon, lucros altos, bom para o Brasil, mas lá na bomba de combustível a gente vê o preço também lá em cima. Talvez em proporção aos lucros a gente tenha um aumento do preço de combustível. Com esse lucro, não dá para de repente subsidiar, fazer alguma coisa para diminuir esses valores? Mick? Com o dólar a esse preço, a esse valor, realmente o lucro não vai faltar para a Petrobras. O que a gente não entende é porque realmente não. A Petrobras tem sido usada, pelo menos pelo atual presidente, como uma TCC, como o transporte coletivo foi usado por muitos candidatos a prefeito de Maringá. Transporte é isso, vou fazer isso, vou dar. E aí, ao que chega lá, não faz. No caso do presidente, ontem ele usou a live dele para fazer críticas à Petrobras, chamando como se ele não fosse presidente, não coubesse a ele nenhuma responsabilidade. Ele não se tocou que o povo votou nele por conta daqueles discursos que ele gravava em vídeo. Falava uma coisa, mas sentou na cadeira e mudou. E ele falava que ia baixar, que achava absurdo o preço da Petrobras. E agora, para mim, talvez isso explique tudo, é o fato dessa semana ter vazado a informação de que o presidente da Petrobras conseguiu explicar, depois de mais de 4 anos de governo, ao final do primeiro desse mandato, o presidente da Petrobras conseguiu botar na cabeça do Bolsonaro como funcionava o esquema do petróleo, que ele depende de uma série de variantes, inclusive principalmente do exterior. Mas no dia seguinte vai o presidente e diz assim, eu não entendi nada, vou voltar a ser o velho Bolsonaro, vou cobrar como se eu não fosse presidente, vou cobrar a responsabilidade dos terceiros. Emerson Celestino. Inclusive, o presidente fez o que todo mundo já estava pedindo há tempos, né? Bater na mesa, falar, escancarar os roubos, os desmandos dos desgovernos petistas, né? 900 bilhões de reais em prejuízo, 2 refinarias, né, que começaram e não terminaram, e é por isso que está essa bagunça, né? O Temer colocou uma pá de cal, né, nos desmandos da Petrobras, e hoje, né, o governo federal só tem 21% das ações, a maior parte vai para fundo de pensão dos Estados Unidos. Então a gente está gerando lucro para os Estados Unidos, né? E o petróleo brasileiro não é o petróleo blend, né? Precisa de refino e precisa de refinaria urgente. Então isso é a longo prazo, né? A curto prazo, nenhum investidor quer investir no Brasil. Essa insegurança jurídica, daqui a pouco a gente vai falar mais as pedaladas do senhor militante do STF, o senhor Moraes, mas esse mundo globalizado, né? E a guerra na Ucrânia, né? As sanções que estão colocando para a Rússia, ninguém está comprando petróleo da Rússia mais, né?
Então, tudo isso é motivo de especulação para que o preço do combustível aumente. Ô Celestino, mas se a gente está dando lucro para os Estados Unidos, então não era melhor que a Petrobras fosse 100% nossa? Então, mas aí você vai discutir com o Temer, né? Que foi ele que passou, né? Não, mas estou falando por conta da privatização. Que da não sei Petrobras se para os fundos de pensões capital aberto. E aí veio os acionistas nos Estados Unidos e compraram. Então, não é culpa desse governo. O governo pegou um rombo, né, de 900 bilhões e mais essa do governo Temer. Então, o presidente Bolsonaro está fazendo de tudo para tentar segurar o preço, né, inclusive zerar os impostos, né, do governo federal para tentar abaixar aqui o ICMS. Mas, ano eleitoral, nenhum governador vai deixar de perder a arrecadação, né? Então, é uma grande fonte de renda, tanto é que o lucro absurdo que teve a Petrobras. Eu só acho que o presidente ele precisa agir rápido, juntamente com o ministro Paulo Guedes, para pegar a parte desses 21% de lucro do governo federal e repassar isso para... Pode ser para o óleo diesel, né, que os caminhoneiros eles não podem ficar no prejuízo, principalmente porque eles não pararam desde a pandemia. Vou passar agora para o francês. Não existe explicação simplista como nós estamos considerando aqui sobre a Petrobras. A Petrobras, ela vem... Estou falando quase igual o Lula, né? Petrobras. A Petrobras, ela vem sendo, não é dilapidada, ela vem sendo vendida às partes desde o governo Dilma Rousseff. Ela vendeu 11% e os outros governos em seguidas vêm vendendo também. Mas nós teríamos apenas 41% da Petrobras. O restante pertence a investidores, principalmente fundo de pensões, fundo de... É 41 ou é 21? Eu acho que é 21. Eu acho que é 41. O quê? A parte que o governo tem. Que sobrou do governo. O Brasil tem 29%. 29%? O governo federal. 28 ponto alguns quebrados. Bom, pelo que eu sei, 41%. É na bancada da E o lucro do ano passado, do primeiro trimestre em relação ao ano passado, foi de 44,5 bilhões, né? E o problema do Brasil é o seguinte: o Brasil está produzindo petróleo em barris suficientes, mas ele não refina o petróleo. Então a gente caiu no preço internacional. E a guerra russo-ucraniana complica mais a situação, subiu o preço do petróleo. Então não existe explicação simplista. O pessoal da Fé Combustíveis, o pessoal dos revendedores de postos, lembram que há 50 anos, quando a Petrobras foi criada, os impostos somavam 4,8% do preço final do combustível. Hoje, além do preço internacional, no Paraná, o ICMS é 29%. Aí sim. Deixa eu passar aqui para o pessoal. Acabei de pegar aqui. Preço final, vai. Só para o pessoal. Quando a gente está falando de composição acionária, em abril de 2022, a União tem 28,67%. Esse é o valor que a gente tem de... eu quase acertei aqui. Falei 28 nos quebrados, 29, né? Daí, quando a gente está falando de ação ordinária, que é o que dá direito a voto, né? 50,3% é de propriedade da União, tá? Então, tem poder de voto, assim, de decisão ainda, então, o governo federal. Tá, então o pessoal da Federação dos Combustíveis reclama, inclusive, que há 57 dias praticamente sem reajuste considerável, o diesel está com a defasagem de 25% no preço e a gasolina 19%. Outro problema é que a matriz do Brasil com relação ao transporte, a gente tem é um país extenso, devíamos ter mais transporte fluvial, marítimo, ferroviário. E ferroviário a gente tem a malha, né? A gente carrega tudo em caminhão. Então é um problema a resolver. Só para deixar registrado, o que o Temer fez foi a questão da paridade de preço internacional, tá? Ou seja, separar o valor do barril do petróleo com o preço internacional. Que na época era favorável. Não posso ser... Na época era favorável. Tá. Ele não faria isso. Eu vou passar para o professor Itamar. Bem, o Milton Friedman já dizia que para todo problema difícil tem sempre uma solução fácil, porém errada, né?
Então, assim, no afã de conter o preço do combustível, a gente tem sempre aquela perspectiva: por que o governo não baixa um decreto e segura o preço? Bom, primeiro que, cumprindo a norma, ele não pode fazer isso por se tratar de uma empresa de capital misto, né? Ela é estatal, de controle estatal, mas investimento privado também. E isso é bom, isso não é ruim. Vamos pegar a tese aí que a Bárbara levantou. Por que não compra de volta as ações que estão na mão de estrangeiro, né? Primeiro que a gente nem tem dinheiro para comprar. E se sair na compra de grande quantidade, o preço das ações dispara, né? Então, esse problema tem que ser regulado via mercado mesmo, tem que deixar regular sozinho. Mas tem alguma coisa aí no ar, né? Que ontem, inclusive na live do Bolsonaro, ele insistiu várias vezes para o fato da necessidade da companhia colocar freios no aumento de preços, né? Porque não há justificativa plausível. Ela pode aumentar o preço? Pode, mas não há justificativa plausível para tal. Bom, ela deve insistir nesses aumentos de preço. Aí tem a próxima jogada, né? E aí justifica exatamente o que seria a privatização da estatal, né? Pode falar o que quiser do Bolsonaro, mas achar que ele não é um bom enxadrista é um equívoco. Se não fosse, ele não teria mantido de pé até hoje com popularidade, com todo o establishment contra ele, com toda a mídia, com todo mundo contra ele, no caso dos que detêm a influência, a formação de opinião, e ele estaria de pé até hoje. Então, aguardem, pelo menos o contato que eu tive de Brasília hoje, aguardem que o próximo passo vai ser mais pesado, não vai ser controle de preço, mas tem uma alternativa aí. Então, ele avisou muito bem, né? Mas tem uma alternativa para fazer funcionar no Brasil preço de mercado. A Petrobras, ela tem a vantagem, né? Como dizia Roberto Campos, ela tem a alegria de solteiro e o conforto de casado, né? Por quê? Ela tem, ao mesmo tempo, a possibilidade de ter lucros, por ser uma empresa de capital misto, e, ao mesmo tempo, ela tem exclusividade do mercado. Bom, tem que escolher, né? Ou o conforto do casado ou a alegria do solteiro, né? Muito embora, em todos os meus casamentos, fui muito feliz sendo casado. Vou passar para a Bárbara. Então, a gente estava até conversando aqui sobre isso, na verdade. Mas, assim, eu acho um assunto muito complexo a Petrobras. A gente tem um dos maiores pré-sais do mundo, somos um dos maiores exportadores. Mas, de fato, esse lucro, ele é muito alto e a gente está com gasolina muito alto também. Então, não sei aí se daria, talvez, esse lucro exacerbado, não daria, talvez, para diminuir um pouco a questão da gasolina, mas acho que afeta tanto a nossa economia esse assunto, de maneiras que às vezes a gente também nem consegue imaginar, como, por exemplo, não passa toda hora, digo, no nosso dia a dia não passa na nossa cabeça, como os transportes dos nossos alimentos, das mercadorias, isso afeta em tudo. Então, eu acho que a gente precisaria, assim, de talvez um economista aqui, entendeu? Para conseguir opinar de uma maneira bem pensada. Mas, teoricamente, os lucros da Petrobras seriam positivos para nós. A gente ia conseguir usar esse dinheiro para investir em algumas outras coisas dentro do governo. Mas aí tem as questões... Então, eu acho um assunto muito complexo. Aí tem as questões de ter uma parte aí privatizada, né? Ter ações compradas. Então, eu estava até conversando aqui com o Lanza, a gente estava trocando uma ideia, falando, mas como é muito complexo isso. Qual seria a melhor opção pra gente, sabe? Porque é uma coisa que hoje eu não consigo chegar numa conclusão. Mas você não concorda também que a administração da Petrobras é usada por capitão de emprego de político safado e corrupto? Por isso que eu vejo que a solução também deveria ser um compliance, além de fiscalização e privatização da Petrobras nesse caso. Mas você está falando corrupção nesse governo? Não estou falando nesse governo. Mas nesse governo tem também. Geral da Petrobras. Não, é porque Viu, o governo então, agora que está mandando, né? Sim, mas então, eu tô falando no contexto geral, Celestino. Não, então, mas... Se você prestar atenção um pouquinho na minha fala, tem você ia ver. corrupção nesse governo na Petrobras agora? Se a gente procurar, a gente acha, fica tranquilo. Porque os acionistas hoje são todos nomeados pelo conselho. Né? Na Petrobras não sei se tem corrupção, mas já teve e foi muito forte, inclusive na história recente do Brasil. Inclusive, o presidente ontem na live, ele abriu todos os salários. Né? Ele falou os salários
de todos os, isso tem no portal os Transparência. assessores e do presidente. Isso tem no portal Transparência. Mas nem todo mundo tem paciência para entrar no portal Transparência. Não então, bastasse... Falando para milhões de pessoas ontem, ele falou os salários da Petrobras. Agora, falar que tem corrupção desses 3 anos... Eu não falei... Ô, pessoal, Celestino, mas eu não citei tempo. Eu não citei tempo, então, citei mas história. É bom citar, pessoal. É bom citar, porque quem está mandando agora é o governo Bolsonaro. Não bastasse os altos preços dos combustíveis, os secretários de Fazenda dos estados brasileiros estão reunidos neste momento discutindo a questão preço e a questão de ICMS. Logicamente, isso aí vai sobrar um pouco mais para os consumidores. Ok. Finais. Eu vou passar primeiro para o Itamar e depois para o Rigon aqui para a gente encerrar esse assunto. Pode falar, professor. Tá, tô falando o retorno aqui. Passa para o Rigon primeiro, fazendo favor. Eu só queria... Entende o que eu tô pensando? Eu só queria deixar claro para animar todo mundo e deixar todo mundo dentro de um mesmo espírito. A Petrobras deve reajustar o combustível na próxima semana. Essa é a expectativa depois de todo esse teatro que a gente viu essa semana. Alto ou mais baixo? Pode estar ouvindo agora, professor? Agora tô. Mete bronca. A questão da Petrobras em si, tem um dado bastante interessante. Não só os diretores e o presidente, que ganha mais do que os outros executivos do mercado, como toda a gama de servidores da Petrobras. Eu vi algumas comparações, comparando com empresas de fora do Brasil com a Petrobras, tem funções semelhantes, e as mesmas, inclusive, que o funcionário da Petrobras chega a receber 8 vezes a mais do que recebe o funcionário de uma outra empresa petroleira. E não estou falando de PDVSA não, né? Porque lá ninguém ganha nada. Mas estou falando de empresas de nível internacional que atuam, por exemplo, no Mar do Caribe. Né? Então, a pública ela tem todo um esquema de tornar tudo muito, muito mais caro. Inclusive aquelas plataformas de petróleo que foram construídas aqui, né? Aquilo em si, além da corrupção, já tem um custo muito maior. Então, digamos assim, para sair dessa situação, eu só vejo a possibilidade da privatização da Petrobras e aí colocaria tudo com as regras de mercado. O nosso preço seria efetivamente o preço do mercado internacional.